A sonegação fiscal é o tipo de dívida que abala a relação entre o Estado e o cidadão contribuinte. São demandas geralmente demoradas para serem resolvidas no judiciário. Isso significa alto custo para o país e deficiência na arrecadação. Mais de 412 bilhões de reais. Esse é o valor de impostos sonegados só este ano no Brasil. O rombo é calculado pelo sonegômetro. Todos os dias, 1.473.496.000 reais deixam de ir para os cofres públicos. Esse dinheiro daria para construir por dia 106.775 salas de aula equipadas. Pagar o salário do ano inteiro de 72.195 professores do ensino fundamental. Construir 30.698 postos policiais. 42.100 casas populares. Comprar 18.304 ambulâncias. Educação, segurança, saúde, moradia. Todo o pacote básico para um cidadão que paga imposto certinho. E olha que não é nada fácil cumprir essa tarefa rigorosa. Pesa muito. Na verdade, eu nem tenho noção de quanto imposto eu pago. Mas o problema, na verdade, está naquele que não cumpre com as obrigações. O pequeno contribuinte tem o seu desconto na fonte, as pequenas e microempresas também trabalham ali com uma carga tributária um pouco simplificada. Os grandes negócios, onde o dinheiro circula em maior volume, é que realmente é palco para as grandes fraudes e onde ocorre a maior parte da sonegação. Quem sonega deixa de pagar tributos e taxas obrigatórias à União. Aquelas que muitas vezes pesam no bolso do trabalhador no início do ano. IPVA, IPTU, licenciamento e tem também o imposto de renda. A maior parte do estoque da dívida ativa é oriunda de impostos. Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro, contribuições para a Seguridade Social. Mas se não pagar, o nome vai parar na dívida ativa, a lista de devedores da Fazenda Nacional. A inscrição em dívida ativa, ela é um registro, como se eu anotasse num caderno os débitos que a pessoa física tem com a União. Sonegação fiscal não é apenas uma dívida, é crime previsto na Lei 4.729 de 1965. A pena para o sonegador pode chegar à prisão de 6 meses a 2 anos, além de multa de 2 a 5 vezes o valor do imposto. E se o devedor não negociar o valor, a Procuradoria, por meio do Judiciário, cobra o que é devido. É a chamada execução fiscal prevista na Lei 6.830 de 1980. Significa que há um título executivo, como se fosse um cheque, é uma certidão da dívida ativa. A Procuradoria da Fazenda Nacional, ou um conselho, ou uma autarquia, ingressa com uma ação que é chamada ação de execução. E a execução fiscal é o meio pelo qual os procuradores da Fazenda têm como aferir esses valores junto aos devedores. E a Justiça Federal tem desempenhado bem o seu papel no sentido de dar regularidade aos procedimentos adequados a essa cobrança. Mas não pensem que esse montante todo é só de pessoas físicas que deixam de pagar impostos. As empresas também devem ao Estado. Por incrível que pareça, 10% dos devedores são responsáveis por 90% das dívidas. E quem vê na falta de pagamento uma manobra suja de lucro, abrir livre concorrência, já que sem imposto é tudo mais barato, esse tem nome e sobrenome, é o devedor quanto mais. É aquele tipo de empresário que faz da sonegação fiscal um meio de atuação empresarial. Prejuízo para o Brasil. Porque quem se utiliza desses recursos, de não pagar deliberadamente, ele termina podendo vender o produto mais barato. Então ele vende o produto mais barato, é uma fraude concorrencial, porque ele não paga os seus tributos devidos.
Um levantamento do Simprofaz, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, mostra que o país soma mais de 1,162 trilhões em débitos tributários inscritos na dívida ativa da União. É tudo que o Estado brasileiro tem que receber de pessoas físicas e jurídicas que deixaram de pagar impostos. A maior parte dos débitos são de cerca de 12 mil empresas. As indústrias são as que mais devem, seguidas pelo comércio e atividades financeiras. O eventual, ele paga regularmente a sua dívida inscrita e no momento de crise ele deixa de pagar. O quanto mais não, ele deixa de pagar sempre. Os dados mostram ainda que os débitos tributários representam mais de 580 vezes os valores desviados da Petrobras, 8 mil vezes os valores apurados pelo Mensalão e mais de 60 vezes as cifras citadas na Operação Zelotes. Nós temos um mal acontecendo hoje, que afeta a concorrência e ao mercado, e aquele mal futuro que esse valor nunca mais vai ser recuperado. Existem varas especializadas para cuidar das execuções fiscais, mas mesmo assim o processo é demorado. Então eu tenho que ter atenção para um processo de R$20 mil, que é o meu processo da Fazenda Nacional mais barato, mas eu tenho multas federais de R$1.200, então eu tenho que mover um processo de R$1.200, e o meu processo mais elevado é de R$900 milhões. O relatório Justiça em Números confirma: os processos em fase de execução continuam sendo um dos principais entraves do Poder Judiciário, especificamente os de execução fiscal, que representam 75% de todas as execuções pendentes e têm a pior taxa de congestionamento, 91%. Para enfrentar o problema, a Corregedoria Nacional de Justiça lançou o Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais. Ele vem ajudando os juízes a implantar medidas de organização e gestão estratégica em processos desse tipo. Só aqui no DF, nos estados do Mato Grosso e de Pernambuco, cerca de 100 mil processos dessa natureza já foram baixados e mais de R$1,5 bilhão foi arrecadado com a ajuda do programa. Existem dificuldades para tratar desse assunto na Justiça Federal que o cidadão nem imagina. As pessoas mudam de endereço, ou dão endereços falsos, ou dilapidam os bens, ou retiram todo o dinheiro das suas contas, dificultando a penhora dos bens. Problemas que abalam a relação entre o Estado e o cidadão contribuinte. E o pior de tudo, estacionam o desenvolvimento social do país.